Bem, olha só, né, galera? Parece que a direita descobriu finalmente que o ministro Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, é o mesmo que é o Alexandre de Moraes do Tribunal Superior Eleitoral e que poderia investigar bolsonaristas que atentavam contra a democracia e as eleições. Isso tudo após uma reportagem da Folha de São Paulo, que parece que foi, né? Enfim, tá envolvida no lance. Você sabe como é que é. E agora a oposição governista segue firme aí com grito de pedido de impeachment, aquelas coisas. E essa papagaiada toda é o assunto do plantão do Meteoro. Bem, pra falar sobre isso, estou aqui com a minha caríssima Daiane J. Oliveira. Salve, Dai! Olá, salve! E é isso, né? Quando a gente imagina que não tem como se surpreender com mais alguma coisa, a gente descobre que se surpreendem com o óbvio. Mas tem toda uma forma, né, de como foi escrito e de como foi entregue, né, essa informação e que causou todo esse rebuliço que nós vimos hoje nos noticiários brasileiros. Qual é o ponto central, né? O jornal Folha de São Paulo fez uma publicação que, né, trouxe algumas questões e um vazamento de muitos dados ali com informações sobre o ministro Alexandre de Moraes, que era o ministro do STF e que estava como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, inclusive, ele foi substituído pela ministra Carmen Lúcia. E ele, né, teria solicitado que o TSE produzisse um relatório sobre os investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. Um detalhe é que ele solicitou isso ao TSE de forma... Foi um relatório informal, foi extraoficialmente que foi feita essa solicitação. Ele poderia, inclusive, ter solicitado isso, por exemplo, para a Polícia Federal, mas preferiu fazer para o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, ele explica por que ele fez esse pedido. E isso, né, causou todo um rebuliço aí do tipo, mas ele está utilizando abuso de poder, ele está abusando do direito, está entrando em informações que não deveriam ser divulgadas. Um detalhe, todas as informações solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes são informações públicas disponíveis em redes sociais. E a solicitação foi apenas para que não sejam apagadas, segundo ele, e que faz todo sentido, que um bolsonarista poderia chegar ali e apagar o que já tinha sido publicado, inclusive ameaças contra ele, né? Mas vamos ver a notícia, que a gente já tem essa base aí das informações que circulam, e também as defesas que começaram a surgir posteriormente. Vamos lá, tá na tela, vamos começar pelo UOL. Na Folha de São Paulo, que deve movimentar o cenário político e jurídico brasileiro. Segundo o Glenn Greenwald e também Fábio Serapião, eles tiveram acesso a áudios, mensagens que revelam que o ministro Alexandre de Moraes, e aí eles utilizam essa palavra para definir, usou o TSE essa expressão, né, fora do rito, quer dizer, fora do rito, para investigar bolsonaristas no Supremo. É o seguinte, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Isso no STF durante e após as eleições de 2022. Diálogos aos quais o Glenn Greenwald e o Fábio Serapião tiveram acesso na Folha, e essa reportagem agora é a manchete principal do UOL, para quem quiser acessar, é só entrar. Tá aí, né? Então essa é a manchete de hoje, né, cara? O grande papo aí em relação ao Glenn e ao Alexandre de Moraes. Exatamente. E se a notícia, né, tivesse sido assim, olha, nós, enquanto jornalistas, não gostamos da forma em que o Moraes tratou os subordinados ali, porque, de fato, algumas mensagens eram na linha assim, vocês querem que eu faça o laudo, porque demorava mais do que ele precisava que demorasse aquele laudo. Tudo bem, né? Poxa, a gente está questionando ali a cordialidade do ministro, o trato com as pessoas, isso não é assédio moral, não poderia ser dessa linha, poderia, mas é uma outra linha. Eles tentaram, né, justificar que o Alexandre de Moraes estaria utilizando de uma forma inadequada o Tribunal Superior Eleitoral para algo que não fosse relacionado àqueles processos do TSE. Um detalhe, né, sobre isso é o seguinte, o Alexandre de Moraes, sim, era o ministro dos dois tribunais, e muitas vezes a fake news, a CPI da fake news, né, o inquérito das fake news,
se entrelaça, sim, com o inquérito ali do golpe. Por que se entrelaça? Porque muitas vezes eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas naqueles inquéritos, né? Então, assim, faz todo sentido que esses inquéritos sejam envolvidos e que ele, como o presidente das duas casas, possa utilizar as duas para delegar e ter as informações que ele achasse que era necessário ter naquele momento, né? Até porque, vamos lá, se você está falando, por exemplo, de Bolsonaro e dos seus subordinados, o Bolsonaro, ele determinou, né, pelas informações que a gente tem, algumas articulações ali para ser mantido no poder. Dentre essas articulações tinha o gabinete do ódio. Dentro do gabinete do ódio tinha o inquérito das fake news. Então, meio que está tudo amarrado. E a gente consegue identificar isso, os juristas hoje já informam isso, que aparentemente não tem uma relação, por exemplo, o que Moro fez com a Lava Jato, com o que Moraes fez, que é absolutamente comum, o tipo de rito que ele fez, mas quando a Folha divulgou essa notícia, ficou parecendo que houve, sim, irregularidade. Por isso, estamos aqui falando disso, mas também falando de algumas defesas, né? O Barroso, ele hoje abriu a sessão da STF falando sobre o Alexandre de Moraes, e ele deixa muito explícito justamente essas questões processuais, que é muito natural. Vamos lá, vou colocar ele na tela, segue lá. Então, simbora. Porque o tema tem sido debatido na imprensa e nas redes sociais, eu me permito dizer algumas breves palavras a propósito do debate que está em curso na sociedade e na imprensa. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Muito breve e objetivamente. Eu adoro essa classe, tá? Só para deixar isso explícito. A propósito das discussões que têm sido travadas de ontem para hoje. Em primeiro lugar, todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Não pessoas aleatórias, não espionagem. Voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese e em nenhum caso houve fishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. Tá aí, mais uma diferença. Solicitadas ao órgão do Tribunal Superior Eleitoral, que fazia o acompanhamento das redes sociais. Portanto, não houve aqui nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Bem, então, tipo assim, dá pra ver, né, Dai, que não era uma atuação pirata, né, do STF nem da Justiça Eleitoral, né? Estavam falando só de pessoas que já estavam envolvidas no processo, sempre, indo atrás de informações que estavam públicas. E, na verdade, era nada mais do que um acompanhamento sobre a reiteração, né? Porque todos esses crimes foram... esses crimes online, esses crimes virtuais, eles são complicados, né? A gente ontem teve que falar... Antes de ontem, teve que falar de novo sobre o Monark, que novamente, reiteradamente, está cometendo o mesmo erro e tudo mais. Imagine isso, né? Dentro daquela base bolsonarista que, galera, no primeiro momento, pode parecer que
que era, né, até chamou um pouco a atenção, até porque era uma atuação inédita, né, do TSE, mas olha as consequências que houveram a partir disso aí, né, cara? Então não era um monte de gente bloqueando na internet, era uma organização geral que pode não ser diretamente ligada a uma conta, ou seja, não ser uma cabeça central, mas era uma incitação geral a tudo que aconteceu no 8 de janeiro e, enfim, né, tudo que a gente viu, toda aquela papagaiada, todo aquele crime contra a democracia que a gente cansou até, né, de noticiar aqui no Meteoro. Exatamente, você falou do Monark ontem, hoje também tem uma decisão nova, que é também do Moraes, inclusive, que é sobre a prisão do Alan dos Santos, novamente por ser reincidente, continuar perseguindo ali a operação da Polícia Federal e falando besteira nas redes sociais. E é exatamente isso que você traz, Samazo, porque essas mensagens trocadas aí foram entre agosto de 2022 e maio de 2023, ou seja, literalmente quando a gente estava ali na pré-campanha e no começo da campanha eleitoral. E foi justamente para identificar essas pessoas que insistiam em espalhar, okay, né? Espalhar fake news e espalhar inverdade sobre as eleições, inclusive que as urnas eram inseguras, que não tinha como fazer a averiguação de votos, muitas informações que a gente já sabe que eram mentiras, mas infelizmente a gente ainda tem algumas pessoas que caem nessa distopia que essa galera cria. Normal, né, Dai? Até porque, tipo assim, era ministros, era gente de dentro do Estado falando contra, já antes de perder a eleição, já era, tipo, né, toda uma campanha internacional de descredibilização da democracia brasileira, né? Então, não é bobeira, né? Isso. Quando chega um presidente da República, vai à televisão dizer não acreditem nas urnas, o que é que você diz? Poxa, se ele está ali, foi eleito por uma urna, ele está dizendo isso, é porque ele sabe de alguma coisa. Faz sentido para algumas pessoas, infelizmente, e o trabalho, inclusive até o Moraes já falou sobre isso, o trabalho de desfazer uma fake news, ele é 50 vezes maior do que de criar uma fake news, porque ela atinge muito menos pessoas, né? Quando o estrago foi lançado nas redes, ele já foi feito. Então, inclusive é isso que a gente está tentando fazer isso também neste momento aqui, né? Trazendo outras informações que ficaram soltas com a Folha de São Paulo, com o Glenn dizendo que tinha mais de 6 gigas de mensagens e arquivos trocados, que ninguém sabe exatamente quem vazou até o momento, mas a informação dos jornalistas é que não foram hackers nem interceptação ilegal, é tudo entregue de forma legal, esses 6 gigas. Já pensei assim no pendrive, né, que o Bananinha tinha ido levar para algum lugar. Será que é esse pendrive? Já tem esse questionamento aí também, né? Mas vale dizer que a gente tem os ministros, a gente tem os poderes defendendo a postura do Alexandre de Moraes, inclusive os colegas do Supremo, o que é um ponto interessante, não é aquela linha que está solto. A gente tem também o presidente da República, né, o Lula, fez uma publicação nas redes sociais, ele foi no X dizer exatamente sobre essa questão que a gente está vivendo um problema no país que está dividida. Vou te pedir para colocar o link da postagem do presidente, por favor. Vamos lá. E aí o presidente fala que quando ele foi escolhido pelo povo brasileiro para assumir pela 3ª vez a presidência da República, eu disse que não existia 2 Brasis. Somos um só país, um único povo, uma grande nação. Não por acaso o slogan do nosso governo é União e Reconstrução. Para reconstruir o Brasil é preciso união de todos, é preciso demolir a muralha da intolerância erguida pela propagação do ódio, que tentou dividir o país em 2 metades que não se comunicam. Né? E aí ele falando isso, justamente nesse momento que a gente recebe a informação do Moraes, a gente entende, né? E ele já citou também em outros momentos que queria um bode expiatório, e esse bode expiatório, logicamente, em entrevista que ele fala, é o Alexandre de Moraes. Então, ele também vem nessa linha de defesa, outras pessoas também vêm na linha de defesa. Nenhum jurista ele vem se colocando contra o que o Alexandre de Moraes fez, dizendo que é um absurdo que aconteceu. Então, a gente também entende que isso é uma cortina de fumaça, é muito do que o Barroso falou, né? Uma tempestade criada por nada. E outra coisa também, a gente tem o próprio Moraes se explicando, né? Porque o pedido foi feito para o TSE e não para a Polícia Federal, que é um outro ponto interessante também. Vamos colocar? Vamos lá, tá na tela. Preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de 2 formas. Poderia se dar a partir de uma requisição
à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. Caramba. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Tá aí, ó, tá aí. Explicou, né, Day? Explicou, mas é o seguinte, são 6 GB de parada, a gente sabe que o Alexandre de Moraes é cria do Alto Tucanato, então nesse meio tempo aí, Day, sinceramente, cada um aí que corra atrás de si, o que eu tô querendo saber é o porquê do Glenn vir com essa aí, mais uma vez, quando tá rolando a PEC 65 ali, querendo entregar o Bacen pro sistema financeiro. Mais uma vez ele tá de arte, o Glenn aí, e a galera tá falando aqui que essa cortina de fumaça dessa vez não vai pegar. Vamos ver. Estive aqui no Plantão do Meteoro com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trabalho dela aqui em Daiane J. Oliveira, também em Oguahiro. E não se esqueça de prestigiar a TV Cringe Brasil. Olha só. A TV Cringe é uma nova cria aqui do Meteoro, um novo projeto misturando aí vídeo ensaio, react, um pouco da TV dos anos 90, pra falar de cultura, de arte, de história, de filosofia. É um formato novo, mas que remete aí às origens do Meteoro. Então você que é veterano, eu tenho certeza que vai se amarrar. Dá uma olhada aqui, ó, TV Cringe Brasil, já se acostume com a nossa logo aqui e nos vemos no próximo plantão. Rapidinho a gente já tá de volta.